Olá, eu sou Isauro Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade nos negócios. Confesso a todos vocês que eu estava ansioso para chegar a hora da nossa maratona 5S. Prometemos ela há mais ou menos 2 meses atrás. Foram muitos conteúdos, muitos vídeos falando sobre assuntos variados, mas agora chegou o momento da maratona 5S e também da possibilidade de logo em seguida você poder se inscrever no programa de treinamento Guia do Sucesso. Então a maratona 5S, tenho convicção que nós vamos ter aí uma semana de muita sabedoria, de muito aprendizado e principalmente que nós vamos revolucionar a nossa mente por meio dos ensinamentos contidos nesta maratona que nós vamos aprender hoje. Tudo bem? Durante toda essa semana. Pois bem, nós vamos ver na primeira aula o veículo que nos levará ao sucesso. Só que nós não estamos falando de um veículo qualquer. Nós estamos falando de um veículo verdadeiro. Aquele que é capaz de levar a gente à saúde espiritual, à saúde física, à saúde social, à saúde familiar e também à saúde financeira. Então é sobre este veículo que nós vamos estudar hoje. Um veículo que é capaz de nos levar a todas estas maravilhas que regem a nossa vida. Mas você deve estar se perguntando, mas Isauro, para quem que é o Guia do Sucesso? Por que ele foi criado? Pois bem, o Guia do Sucesso é para profissionais liberais, é para empreendedores, é para empresários, gerentes de vendas, diretores comerciais, é para essa galera toda que é dedicada ao Guia do Sucesso, para que elas consigam colocar em prática os seus projetos e atingir seus objetivos, sejam eles quais forem aí na sua jornada da vida. Esta é a ideia e é para estas pessoas que foi planejado, que foi pensado o Guia do Sucesso. Para quem não é o Guia do Sucesso? Para todas as pessoas que não estão comprometidas com o seu sucesso pessoal e profissional. Para essas pessoas, o Guia do Sucesso não é. Por quê? São pessoas que não são capazes de ter esforços e dedicações para chegar nos seus objetivos. Portanto, para esse tipo de pessoa, o Guia do Sucesso não chega. E por que ele foi criado? Por uma razão muito simples. O Guia do Sucesso transformou a minha vida, transformou a vida da minha família. E por esta razão, nós criamos o Guia do Sucesso, para que outras pessoas também tivessem acesso a essa transformação, que elas conseguissem, de fato, chegar aonde a gente chegou, na compreensão que a gente chegou, e que a gente pudesse contribuir para as demais pessoas baseada nesses ensinamentos. O Guia do Sucesso, no primeiro momento, era um programa de treinamento dedicado apenas aos franqueados e diretores de uma das nossas empresas do Grupo GIM, que é a GIMcard, que é uma administradora de treinamento. Lá, a gente fazia esse treinamento sobre essas pessoas. Só que os próprios franqueados diziam, Isauro, por que a gente não ensina isso para outras pessoas? Esses programas de treinamento são fantásticos, vão ajudar mais pessoas com certeza absoluta, e por esta razão que a gente resolveu criar um produto digital para que você pudesse estudar e também ter a compreensão da verdade e chegar ao sucesso que todo mundo chega quando se tem uma mente rica, uma mente próspera e uma mente feliz. Mas você deve estar se perguntando, mas Isauro, o que nós vamos aprender na maratona 5S? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos aprender a construir um veículo capaz de orquestrar as 5 saúdes da vida: saúde espiritual, saúde física, saúde social, saúde financeira e saúde familiar. Então este veículo vai ser capaz de te levar a ter uma compreensão da vida e ter sucesso nestas 5 áreas da vida. Portanto, esta é a primeira aula que você vai aprender na maratona, os 5S. Este veículo ele é construído com gatilhos mentais, com informações mentais sequenciadas em cada uma das saúdes que regem a nossa vida rumo ao nosso objetivo. Então este é o tema da primeira aula que nós vamos aprender na maratona 5S. A segunda aula, você vai precisar colocar combustível neste veículo, concorda? E este é o tema da aula 2, que é o combustível. Quais são os combustíveis que nós vamos colocar neste veículo para que ele possa nos levar ao sucesso absoluto nas 5 áreas da vida? Então, este é o tema da segunda aula. Na terceira aula, você vai precisar de uma rota, certo ou não? Você tem o veículo e você tem combustível. Lógico, você precisa de uma rota para chegar no seu objetivo. Portanto, o tema da terceira aula é a rota. Nesta rota, você vai enfrentar, inclusive,
muitos obstáculos e muitos desafios. E nesta aula nós vamos te ensinar como fazer para superar todos esses obstáculos e todos os desafios que a vida vai te mostrar para que você consiga atingir o seu objetivo. E na quarta aula nós vamos aprender o destino, o propósito alcançado. Como é que faz para alcançar o propósito? Qual é o destino que nós vamos seguir, né? Isso é importante. Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então o objetivo da Maratona 5S é te dar um norte de tipos de destinos que você pode seguir para que você consiga, de fato, chegar aonde você quer e ter a vida feliz e confortável que você gostaria de ter com a sua família. Então essa é a ideia principal desta Maratona 5S. E o mais importante, 100% gratuita para que você possa ter esses resultados de forma tranquila e boa para você e também para a sua família. Antes de dar continuidade na nossa aula, que é o veículo, vamos ver um pouco aqui o depoimento, o relato do nosso amigo Enio Pires, que é um diretor regional do programa de treinamento Credbônus e da Gencar, que é administradora de cartão, que faz parte do nosso grupo empresarial. Vamos ver o que ele fala e a gente volta logo em seguida. Olá, eu sou o Enio Pires e estou aqui nessa manhã para gravar um vídeo para vocês. Aceitei o desafio do Isauro Amorim para falar um pouquinho a respeito sobre o Guia do Sucesso, que é um estudo desenvolvido pela Academia do Empreendedor AZEM, que tem como objetivo inserir a espiritualidade nos negócios. Até imprimi aqui o e-mail com algumas questões que ele propôs para mim falar para vocês e eu vou falar aqui abertamente sobre o que tem mudado na minha vida. Primeiramente, o tópico espiritualidade, que é um dos temas que tem lá dentro do curso da Academia do Empreendedor AZEM, no Guia do Sucesso. Então, a espiritualidade, o que mudou na minha vida? Hoje eu sou uma pessoa mais fervorosa, sou uma pessoa mais ponderada, sou uma pessoa que ora mais e me tornei assim uma pessoa mais equilibrada. Hoje a espiritualidade ela representa cerca de 90% da nossa vida. Embora cada um tenha sua religião, cada um acredita em algo e nesse algo a gente tem que seguir o objetivo para traçar as nossas vidas. Então, após estudar o tópico espiritualidade, eu consegui me tornar uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que ora mais e uma pessoa que tem mais fé para conseguir trilhar a vida de uma maneira mais leve. Falando um pouquinho sobre a saúde familiar, é um ponto muito complicado, né, Isauro? A saúde familiar. Porque hoje na era da tecnologia, né, celular, tablets, computadores, redes sociais, a interação pessoal entre as famílias ela tem diminuído ao passar do tempo, né? Porque muitas vezes as coisas são resolvidas por mensagem, áudio ou até mesmo por e-mail, né? E o que eu tenho mudado na minha vida? Eu procuro evitar esse tipo de contato, né? Prefiro aquele contato mais pessoal, tirar pelo menos uma vez no dia para jantar ou tomar uma refeição com a família, poder escutar o que os filhos têm a dizer sobre o dia a dia deles, né? As reclamações e o que a gente pode ajudar. E isso tem feito muita diferença. Na relação entre marido e mulher é um pouco complicado, né? Cada um tem a sua diferença, veio de culturas diferentes, de criações diferentes. Então é um pouquinho complicado. Mas a gente tenta melhorar e encaixar no nosso dia a dia as orientações que a gente recebe. Procurar falar mais com a família, procurar entender os pontos fracos, os pontos negativos. Então, um momento sendo tirado no dia para todo mundo conseguir conversar sem estar presente da tecnologia, né? Estar usando o celular, estar assistindo uma TV, tem feito a diferença, porque nós conseguimos entender e até mesmo absorver o que eles estão sentindo ali no momento. Então tem feito muita diferença conseguir compartilhar cada um de nós na família o que tem dentro de si de modo pessoal, sem usar a tecnologia no meio de uma simples refeição que seja. Agora, saúde física. O que eu tenho mudado na minha saúde física? Eu tenho procurado me exercitar mais vezes na semana, né? Procurar antes de ir ao trabalho pela manhã, praticar uma atividade física. Na alimentação, ter um horário e uma refeição equilibrada, porque antigamente eu costumava chegar em casa muito tarde, comer já tarde da noite, ia dormir, passava mal. Então, eu acabei mudando isso, equilibrando, colocando horários nessa rotina de alimentação, tem feito uma diferença. E além do mais, né, tem que ir no médico.
Tem que tirar um tempo ali para fazer os exames de rotina para ver onde a gente precisa melhorar a cada dia mais. Agora, na saúde social. A saúde social é um ponto muito complicado de falar também. Por quê? Porque na saúde social, quando a gente estuda o Guia do Sucesso, a gente consegue e passa a enxergar as coisas de forma diferente. Principalmente aqueles que se dizem amigos, que estão do seu lado, que muitas vezes ele está te desanimando, está te colocando para baixo. Logicamente que a gente não vai deixar de falar com todas as pessoas que a gente conhece, porque pelo que a gente aprende, a gente também pode ensinar a elas a mudar o modo de agir e de pensar também. Mas a gente tem que se afastar desse tipo de pessoa, porque a pessoa que não tem o mesmo objetivo que o seu, ele vai acabar te atrapalhando. Então, esse tem sido um desafio na minha vida, né? Conseguir separar essas pessoas que são prejudiciais para a nossa vida, né? Então é complicado, mas a gente tenta e aprende, como a gente aprendeu no Guia do Sucesso, a separar esse tipo de pessoas, para que a gente consiga ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais equilibrada. Agora, por último, o que está aqui é a saúde financeira. Eu também consegui, graças a Deus, a equilibrar a minha vida financeira. Hoje eu sou um credenciado, um sócio aí de uma franquia da Gincard, e graças a Deus, devido ao que eu aprendi dentro do Guia do Sucesso, eu consegui equilibrar a minha vida financeira para chegar a comprar uma franquia hoje da Gincard, que não é barato, né? Mas na saúde financeira, o que eu pude aprender é que a gente pode ponderar as coisas, né? Muitas vezes o que a gente quer comprar não significa que a gente precise daquilo, né? Então, muitas vezes o que eu tenho feito hoje para equilibrar financeiramente, quando eu tenho que comprar algo, eu penso, eu preciso trocar tal coisa, eu realmente analiso, penso antes de fazer a decisão. Porque isso muitas vezes vai custar o seu tempo, vai custar dinheiro para algo que realmente você não necessita. Então isso ajuda bastante a equilibrar a vida financeira minha e pode ajudar a equilibrar a sua também, né? De todos nós. Mas, terminando aqui, falando um pouquinho a respeito do que eu achei de estudar sobre o Guia do Sucesso e o que eu estou achando, é que é fantástico. Você que aí está ainda começando, está observando esse primeiro vídeo, não perca seu tempo. Vá agora, faça sua inscrição lá, acompanhe. Inclusive, nessa semana está rolando a jornada 5S, uma jornada incrível, tem lá 4 aulas que são fantásticas, que vai ajudar a melhorar a sua vida e você a tomar decisões diferentes. Então não perca o seu tempo que você não vai se arrepender. Nenhum conhecimento é demais. Eu estou muito feliz e quero que também você esteja muito feliz após estudar aqui com a gente sobre o Guia do Sucesso, tá ok? Isauro, tá aí o desafio. Muito obrigado. Espero que tenha valido a pena. Um grande abraço. Como você pode perceber, o Guia do Sucesso ele transforma a vida das pessoas. Você viu aí o Enio falando que o Guia do Sucesso mudou a vida dele, que ele não é mais a mesma pessoa. Que ele é uma pessoa totalmente diferente antes de conhecer o Guia do Sucesso do que ele é hoje. Isso é muito bacana quando você vê o depoimento das pessoas, da transformação que tudo isso pode fazer na vida dessas pessoas. E isso me deixa particularmente muito feliz de ter a possibilidade de contribuir com essas pessoas e fazer parte da vida delas, e por meio do nosso conhecimento, da nossa dedicação, elas tenham uma vida mais feliz e mais confortável. Isso deixa a gente cheio de orgulho. Pois bem, mas você deve estar se perguntando, Isauro, como é que você descobriu tudo isso? De que forma você descobriu tudo isso? Aí eu vou contar para você agora, nesse exato momento, um pouco da minha história. Todo mundo nessa vida tem uma história para que possa, quem sabe, até inspirar as demais pessoas. Eu espero que a história que eu vou contar para você agora inspire você também no seu dia a dia, na sua jornada de trabalho. Pois bem, meu nome é Isauro Tavares Amorim. A minha paixão é empreendedorismo, porém, a minha formação é publicidade e propaganda e também teologia. Este é o meu currículo, vamos dizer assim. Mas a minha maior paixão é empreendedorismo. É sobre isso que eu gosto de falar, é sobre empreendedorismo que eu gosto de mostrar para as pessoas, que eu gosto de incentivar as pessoas. Esta é a minha paixão verdadeira. Mas nem sempre foi assim. Sempre tive vontade de crescer na vida, mas eu nem sabia o que era empreendedorismo quando eu nasci lá na Bahia e morava com meus pais.
Nasci numa cidade pequena da Bahia chamada Barra do Choça, que fica a 27 quilômetros de Vitória da Conquista. Lá eu comecei a dar os meus primeiros passos rumo à nossa vida que temos hoje. Quando era muito pequeno ainda, já trabalhava com meus pais. Sempre fui muito dedicado ao trabalho e também aos estudos. Quando eu tinha 12 anos de idade, fico até um pouco emocionado agora, eu queria continuar os estudos, porque eu fiz a quarta série do primário naquela época, né? E foi quando eu falei para o meu pai que eu tinha que ir para a cidade para estudar. E qual foi a minha surpresa? Meu pai, assim como o pai de todas as pessoas nordestinas, uma pessoa cheia de muita ideia antiga, né? Da época do povo antigo, era o jeito deles. E hoje eu agradeço muito até. Mas meu pai diz para mim assim: filho, você não tem como estudar na cidade. Por duas razões. A primeira é que o pai não pode morar na cidade. A segunda é que filho meu não mora na casa de ninguém. Portanto, se eu não posso morar na cidade e você não pode ficar na casa de ninguém, então você não pode estudar. Eu lembro que eu chorei muito naquele dia e disse para o meu pai: quando eu completar 18 anos eu vou embora para estudar, porque eu preciso continuar os estudos. Acho que meu pai não acreditou muito naquela história. O tempo passou. Quando eu completei 18 anos e 4 meses, eu já estava aqui em São Paulo. Deixei a minha família. Meu pai não acreditou muito bem naquela história. Eu lembro que, por ser filho único, sou filho de 5 irmãos, mas eu sou o único filho homem da minha família. E o primeiro. Então, eu sempre ajudei meus pais em todas as jornadas dele. Meu pai era produtor de cachaça, plantava cana. Inclusive, meu pai faz 6 anos que faleceu. Uma pessoa maravilhosa que eu amo muito, tenho muita saudade. Então, o que acontece? Eu ajudava ele no engenho, fazer as cachaças dele para que ele pudesse comercializar. E quando eu disse que eu vinha embora para São Paulo, ele não acreditou muito bem, mas me fez um juramento. E falou assim: moleque, você só tem 18 anos, aqui não te falta nada e você está indo embora. Lembre-se que você está tomando a sua decisão, não quer mais ficar aqui, só que nesse momento você esquece que você tem pai se você tiver alguma dificuldade lá. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu acho que isso é a história da maioria dos garotos nordestinos que tem sonho, que precisa sair de casa para galgar outros voos, aprender outras coisas. E eu lembro que eu falei para o meu pai assim: pai, eu só vou voltar aqui se for para ajudar o senhor. Não vou precisar de nada, porque o senhor me ensinou a trabalhar. Então o senhor pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Pois bem, o tempo passou, eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, vim para cá com desejo de estudar, mas 3 anos depois eu não conseguia atingir o meu objetivo, que era de estudar, já estava com 21. Por quê? Porque eu cheguei aqui em São Paulo com 4ª série primária, semi-analfabeto. Imagine você as dificuldades que uma pessoa dessa tinha para arrumar um bom emprego. Isso eu acho que acontece, é a realidade de muita gente que está me ouvindo agora. Deve ser a realidade de alguns de vocês que também estão me ouvindo. Pois bem, então eu fui trabalhar em uma padaria quando eu cheguei. Eu era tão ruim que em 11 dias fui mandado embora, porque eu não tinha experiência de nada. Logo em seguida fui trabalhar num restaurante, neste eu fiquei 10 meses. Também não consegui ficar lá, apesar de começar a ter mais traquejo, ter jeito, mas eu trabalhava de 2 às 10 naquele restaurante e um dia voltando de lá de noite, 11 horas da noite, eu morava no ABC, o restaurante era em São Paulo, fui assaltado, fiquei apavorado, pedi a conta no dia seguinte, não voltei mais lá. Depois, logo em seguida, fui trabalhar numa padaria como balconista mais perto de casa, já no ABC também. E aí, nessa padaria eu fiquei 2 anos e pouco. Comecei como ajudante, depois virei chapeiro, depois padeiro, passei por todas as áreas da padaria. Moral da história, em 2 anos eu já conseguia ser gerente dessa padaria, tocar a padaria quando os meus patrões não estavam lá. Que hoje, inclusive, são meus amigos, que é o seu Nelson, o Renato e a dona Marinês, pessoas maravilhosas que me acolheram muito. Só que trabalhando na padaria, como chapeiro, né, na parte ali do lanche, do almoço, eu conheci um cara que começou a mudar a minha história. Chamava Guilherme, era um alemão. Lembro como hoje o Guilherme gostava de tomar Steinegg. Ele vinha todo dia na hora do almoço almoçar na padaria e tomar Steinegg. Como ele era um cara muito comunicativo, e eu também gostava muito de falar, acabei fazendo amizade com o Guilherme. E aí eu contei para ele a minha história do desejo que eu tinha de estudar, e etc, etc. E ele prometeu para mim que ia arrumar um emprego para mim na empresa que chamava Coplatex, que era onde ele trabalhava. Eu não acreditei muito bem no dia, mas ele falou que ia arrumar, fiquei quieto. Passados uns 2 meses, ele me ligou um dia de sábado dizendo que a minha vaga tinha saído para eu poder ir lá para fazer a ficha e já começar a trabalhar na segunda-feira. E assim foi feito, segunda-feira eu comecei a trabalhar, fiz acordo com a padaria e fui trabalhar. Lá eu entrei como ajudante e cresci. Depois de 6 anos nessa empresa,
eu já era supervisor de uma seção de mais de 100 homens e tomava conta de uma máquina chamada Investrônica, a máquina que faz corte de tecido computadorizado. Então eu aprendi a modelar, aprendi a manejar, né, a operar aquela máquina. Tive inclusive aula na Espanha, etc e tal. Foi muito legal essa passagem da minha vida. E naquele momento eu estava muito bem, já tinha crescido bastante e, mais importante, estava estudando, pessoal. Aí já tinha passado 6 anos, eu já estava terminando o ensino fundamental. Já estava no primeiro colegial nesse momento. 4ª série, depois 5ª, 6ª, 8ª. Eu estava indo para o 2º ano do colegial aí, nesse momento. Então já estava feliz porque estava ganhando bem e estava fazendo o que eu queria, que era estudar. E virei chefe, virei supervisor naquela empresa com apenas 25 anos de idade, muito novo, e tinha lá mais de 120 pessoas na minha responsabilidade. Então essa é a minha trajetória nesta empresa até aí. Pois bem, só que o sonho de menino, que era ajudar os meus pais, que era crescer, ajudar a família, eu não estava conseguindo atingir, porque eu tinha prometido para minha mãe, quando eu era pequeno, que um dia eu ia estudar, que eu ia crescer para ajudar a família, né? E eu não estava conseguindo fazer isso, porque eu ganhava dinheiro, apesar de ganhar bem, só para mim. E foi aí que então eu montei um supermercado na época, de sociedade com uma pessoa, e depois de uns 6 meses, ela não conseguiu tocar o supermercado sozinha, eu tive que fazer uma opção, ou ficar na empresa, ou ir cuidar do meu negócio. E aí eu optei por cuidar do meu negócio. Moral da história, 1 ano e meio depois, não deu certo a sociedade, e eu fui obrigado a separar a sociedade. E naquele tempo, já tinha tudo mudado na minha vida, já tinha casado, a minha filha estava para nascer, e eu me vi numa situação complicada, porque saí do supermercado e aí tinha que voltar para o mercado de trabalho. Eu até poderia voltar para a empresa, mas eu não quis voltar, porque eu sempre achei que a gente tinha que andar para frente, nunca para trás. E foi aí que um dia, olha só que interessante, o que muda na vida de uma pessoa. Eu vi um anúncio no jornal que dizia o seguinte: paga-se 5 salários mínimos, não precisa de conhecimento, só precisa de vontade e treinamento completo. Era esse o anúncio. Então veja, eu lembro do anúncio até hoje. Quando eu fui ver o anúncio, era para vender um equipamento chamado vibroterapia, um equipamento hospitalar. Se falasse que era vendas, eu não ia lá. Mas como não falava, eu fui. E quando eu cheguei lá, era para vender esse equipamento de vibroterapia. Mas o homem falou, o dono da empresa, que chama Joaquim Maria de Matos, que é uma das pessoas ímpar na minha vida, foi quem me ensinou tudo sobre vendas. Ele diz o seguinte: olha, vendas não precisa de pai político, não precisa de olhos azuis, só precisa de dedicação e esforço. Qualquer pessoa consegue. Eu falei, bom, só precisa disso, esse cara sou eu. Então eu resolvi trabalhar em vendas. Moral da história, comecei a minha trajetória em vendas. Fui crescendo, crescendo, cheguei à direção comercial daquela empresa. Voltei a ganhar bem novamente. Porém, ali já entrou dentro de mim o desejo de ser empresário, de ser empreendedor. Eu já não queria mais trabalhar para ninguém. E aí, depois de mais ou menos 6 anos depois, isso já em 2003, finalzinho de 2002 para 2003, neste momento eu acabei indo para a Bahia visitar a minha mãe. Era dezembro de 2002. E lá eu fui para ficar 30 dias e acabei ficando apenas 15 dias porque eu tive um sonho. Eu sonhei com uma empresa que ia chamar GIM, que era um sistema cooperativo, e etc, etc, etc. E aí, naquele momento, eu sonhei que eu escrevia de noite. No dia seguinte, eu tenho esse documento até hoje, eu escrevi dormindo o projeto da empresa. Moral da história, quando foi 3 de março de 2003, o projeto GIM já estava funcionando. Começamos então aí uma nova trajetória, uma nova empresa, fora também vendas mais própria minha, para o meu crescimento, para fazer aquilo que eu sempre almejei, que era ter o meu próprio negócio. Sempre, depois que eu entrei em vendas, comecei a alimentar muito esse desejo e aí acabou se concretizando. Esta empresa funcionou muito bem, cresceu bastante, era um delivery, vendia alimentos pela internet, então tudo que tem no supermercado eu te entregava em casa por meio do delivery. Naquele tempo eu era uma das poucas empresas que fazia isso, era pioneiro na época e cresceu bastante. Cheguei a entregar 5.000 compras mês, com ticket médio de R$300 todos os meses. Pois bem, até que um dia fui convidado a mostrar esse programa de entregas de compra para o prefeito de São Paulo, que na época era o prefeito Kassab na época. Gostaram da ideia e acabou que a gente fechou o contrato para atender a prefeitura de São Paulo. Ali foi algo assim fantástico, um momento muito incrível na minha vida, porque eu saí de uma empresa pequena para uma empresa para faturar mais ou menos 35 milhões de reais mês.
Então essa era a ideia daquele momento. Contrato assinado, tudo certo, só que aí eu não tinha grana para montar a estrutura para atender tanta gente. Tinha que atender 100 mil pessoas. Fui atrás de parceiro para que isso acontecesse. Um amigo que indica um outro amigo, que indica um outro amigo. Eu acabei chegando num tal de Adriano Coselli, lá no interior de São Paulo, que é dono do banco, de um banco chamado Banco Ribeirão Preto, se eu não me engano agora. E era dono também do maior atacadista de produtos finos do Brasil. Esse Adriano Coselli, ele ficou encantado com o contrato que eu levei para ele. E aí foi quando ele disse para mim assim, olha, eu entro com você no negócio, e me fez a seguinte proposta na época. Te dou 50 milhões de reais em enxoval, não sei se você conhece essas tratativas, mas qualquer mercado grande, quando vai montar uma outra loja, as empresas que são fornecedoras dão o que eles chamam de enxoval, né, para montar a nova loja. E a mesma proposta foi feita para mim, e ele me emprestava mais 50 milhões na época, para que eu pudesse atender o contrato da prefeitura. Só que nesse ele queria garantia. E na época eu dei risada e falei, meu amigo, se eu tivesse garantia para te dar de 50 milhões, eu não precisava vir aqui, eu fazia sozinho. Porém, o amigo que estava indicando ele, chamado Roberto Russo, falou assim, você aceita precatório público como garantia? Ele falou, se é bom, eu aceito. Então, a gente saiu lá de Ribeirão Preto, foi direto para o Rio de Janeiro, conhecer um amigo do Roberto Russo, que também era Roberto, só que por sua vez, dessa vez Vieira. E esse Roberto tinha os precatórios. Eu e meu sócio, Joel, chegamos lá no Rio de Janeiro, conversamos com esse tal de Roberto e acabamos negociando com ele 10% da empresa com 60 milhões de reais de precatório para dar como garantia para o banco para que tivesse toda a operação concluída. Porém, aconteceu um negócio engraçado. Como a gente não entendia nada disso, foi pela indicação, tanto eu como meu sócio, esse tal de Roberto não informou para nós que esse precatório estava tramitando em segredo de justiça e que, por isso, o juiz nos pediu um documento chamado certidão de objeto e pé. Quando a gente chegou lá no banco, em Ribeirão Preto, que entregou o documento, 10 dias depois, após a análise dos advogados deles, veio a resposta. Olha, não podemos aceitar o seu precatório como garantia porque não tem como pegar a documentação dele, que é a certidão de objeto e pé. Aí a nossa casa caiu, a minha e a do meu sócio. Por quê? Já tínhamos investido uma fortuna para fazer a documentação disso, tínhamos tirado o dinheiro do caixa da empresa para isso, e o banco não aceitou o documento. E moral da história, a gente não tinha mais dinheiro para atender os nossos clientes. E aí a nossa saga de ir a banco pegar dinheiro emprestado para tentar salvar a empresa depois de ter tirado o dinheiro do caixa da empresa para fazer toda essa documentação que não deu certo. Moral da história, em 2010 quebramos. Tivemos que fechar as portas da empresa e o que é pior, além de fechar as portas, ficamos devendo mais ou menos 20 milhões de reais na época. Era muito dinheiro, lá em 2010. Além de todos os franqueados que já existia, que era mais de 80 franqueados, que estavam ali na nossa bota para descobrir o que tinha acontecido, que a gente quebrou a empresa e o que a gente falava, e o que a gente ia fazer com essas pessoas todas. Bom, fomos muito honestos na época, conversamos com todo mundo do ocorrido, as pessoas entenderam. Só para vocês terem uma ideia da importância disso, que é um orgulho nosso, eu nunca tive um processo de ninguém, mesmo passando por tudo isso, por todas essas dificuldades. Pois bem, nesse momento a coisa estava complicada, porque de cada 10 ligações que a gente recebia, 9 era para cobrar. Era muito complicada essa situação. E nesse momento, você sabe disso, que quando a pessoa chega nesse ponto, os amigos desaparecem e você se sente sozinho, que era o meu caso. Me senti sozinho nessa história, só que eu estava no fundo do poço e não tinha o que fazer. Só tinha uma coisa que eu pensava na época, que era me levantar daquela situação. Por quê? Se eu voltasse a trabalhar, eu trabalharia a vida inteira e não pagava uma dívida como essa. Então eu não tinha como retroceder, eu só tinha como andar para frente. Naquele tempo sobrou, na época, a Gincar, que é a empresa que tem, uma das empresas que tem hoje, que estava na fase final da construção do programa, que é um programa de fidelização de clientes e administradora de cartão. Fui conversar com o departamento de TI na época, para eles terminar o sistema, e eles falaram assim, a gente termina para você. Porém não com a dedicação que você quer, porque agora nós vamos trabalhar fora para ganhar o nosso dinheiro. Moral da história, demorou mais um ano para terminar, e a gente, lembro como hoje, colocou em operação dia 26 de junho de 2011. Nós estamos em 2020. Fiquei emocionado agora. De 2011 até hoje, nós pagamos esses 20 milhões de reais. Usamos o mesmo CNPJ até hoje, graças a Deus. E a partir de então, construímos uma nova empresa com hoje mais de 2 milhões de cartões vendidos. Mais de 200 franqueados nós temos hoje na nossa empresa. Direto e indireto, tem mais de 400 pessoas envolvidas no nosso programa de cartões de benefício da Gincar e do Credibônus.
Então veja vocês, ressurgimos da cinza depois de tudo isso. Então eu contei toda essa história para você saber a importância da espiritualidade nos negócios, da importância do Guia do Sucesso. E por que nós estamos aqui para falar para você do Guia do Sucesso? Por que você também tem que participar do Guia do Sucesso? Porque ele, assim como a minha vida, vai transformar também a sua vida. Eu pergunto a você, a maioria das pessoas que passa por uma situação como essa, quando ganha algum dinheiro, o que elas fazem? Elas abrem uma empresa no nome de uma outra pessoa e tocam a vida, não é? Nós fizemos diferente. Até os bancos nós pagamos para utilizar o mesmo CNPJ que a gente usa até hoje. Isso é um orgulho para todos nós aqui do programa de treinamento do Guia do Sucesso e também da Gincá, do Grupo Gin, que nós temos 5 empresas hoje lá no grupo todo, que é a Gincá, que é a administradora de cartão, que é a aderente, que faz toda a Gincard, né, que é a aderente, que faz toda a parte de coleta de dados, o Credit Bônus, que é administrador de cartão, o Gin Design, que é uma empresa que faz toda a parte publicitária dos nossos negócios, que é uma agência de publicidade, o Azen, que é a Academia do Empreendedor. Então essas são todas as empresas que nós construímos com solidez nesse período todo. Tudo isso baseado no poder mental. E por isso que a gente resolveu ensinar isso para todos vocês, para que vocês possam também, por meio desses ensinamentos, atingir o seu objetivo. Talvez você pode ser uma pessoa que está nesse momento passando o que eu estava passando lá na época, com todas as dificuldades que eu tinha na época. E se você estudar, utilizar essa quarentena, por exemplo, para estudar durante 2 ou 3 meses aí o Guia do Sucesso, você vai ter uma grande visão, um grande despertar, e você também vai ressurgir das cinzas com certeza absoluta. Então essa é a minha história, tenho orgulho de contar a minha história, e hoje sou uma pessoa bem-sucedida, graças a Deus, com muito sucesso, com muita coisa bacana construída, mas baseado na persistência e principalmente na espiritualidade. Quem é espiritual consegue vencer qualquer história, qualquer desafio e chegar mais longe. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com o que eu estou dizendo aqui neste momento. Só deixando claro, nesse período todo, além de crescer tudo isso, nós vendemos mais de 60 milhões de reais durante esses quase 9 anos aí de trabalho, e que fez transformar a nossa vida baseado no nosso trabalho. E tudo isso aplicando o quê? Os ensinamentos do Guia do Sucesso, porque eu estou ensinando para você aquilo que eu apliquei na minha vida baseado na espiritualidade nos negócios. Então é isso. Mas vamos continuar então agora na nossa aula no VI. Quais são as bases estruturais do programa de treinamento o Guia do Sucesso? Todo treinamento tem uma base estrutural. Do Guia do Sucesso é as leis mentais. Tudo que a gente aprende aqui é como base leis mentais. Eu quero dizer a você que você é projeção da sua mente. Você é o que está na sua mente. Se você aceitar isso, você consegue chegar onde você quer. Os teus pensamentos, as tuas palavras é que te tiram do buraco ou que te leva para o buraco. Então, quando você tem essa compreensão, quando você está de posse dessa verdade, você é uma pessoa bem-sucedida com certeza absoluta. Portanto, vamos à primeira lei mental que te leva ao sucesso. Qual que é a primeira lei mental que é inexorável, que não tem negociação, que é implacável? É a lei de causa e efeito. Você colhe o que você planta. Nós colhemos o que nós plantamos. Aquilo que a gente planta vai acontecer. E não adianta você pensar de forma contrária. E outra coisa, é por meio desta lei que o universo manifesta na sua vida. Então não adianta você plantar banana e querer colher abacaxi. Não vai funcionar, não vai rolar. Plantou banana e vai colher banana. Inclusive o problema da maioria das pessoas é o plantio delas. Tem pessoas que só plantam abacaxi, tem pessoas que só plantam pepino. Logo, tem muito pepino para resolver e muito abacaxi para descascar. Nada contra as duas frutas que são maravilhosas. É só aqui uma metáfora para a gente entender o que acontece na vida da maioria das pessoas. Portanto, é importante que você saiba plantar. Detalhe, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Portanto, a lei de causa e efeito ela é inexorável. Olha só, a felicidade e o êxito de uma pessoa depende desta lei, quer você a conheça ou não. A tua felicidade, a minha felicidade, dos nossos amigos, depende da lei de causa e efeito. Porque eu, para ser feliz, eu preciso causar coisas boas, preciso causar felicidade, inclusive nas pessoas. Se eu não fizer isso, eu não vou chegar aonde eu quero. É assim comigo, é assim com você também. Portanto, é fundamental que nós tenhamos esse tipo de compreensão. Trata-se de uma lei que ninguém consegue violar. Quem ousar violar, por ela será destruída.
Quando você tenta violar a lei de causa e efeito, sabe o que acontece com você? Você é destruído por ela. Quer ver um exemplo? Imagine que você está andando numa rodovia. A rodovia está dizendo que você tem que andar a 80 por hora. O que acontece com você se você passar lá na rodovia, por exemplo, a 200 por hora, a 120 por hora? Vai ser alguma coisa de muita curva e você vai capotar o seu carro com certeza absoluta. Não é verdade? Logo você será destruído pela lei, no caso do trânsito. Então a lei de causa e efeito funciona assim. Quando você não se preocupa com seus pensamentos, com as suas ações, você vai pagar o preço. Olha só que interessante. Há de colher, você colhe o que você planta. Não é assim? Plantou, colheu. A pergunta para você é, o que você está colhendo nesse momento? Qual é o tipo de colheita que você está tendo? Lembre-se que a colheita que você está tendo agora tem a ver com o seu plantio do passado. Simples assim. A sua plantação do passado é que traz os frutos de hoje. Beleza? Pela ação da lei de causa e efeito, criamos a nossa vida. Ora você cria o paraíso, ora você cria o inferno. O que você está criando para a sua vida nesse momento? Qual é o tipo de criação que você está tendo para você agora? Pensando desta forma, sabendo a força do que tem a lei de causa e efeito na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo, é só a gente gerenciar os nossos pensamentos. O gerenciamento dos pensamentos é que vão nos levar aonde a gente quer chegar. Simples assim. E é por isso que o Guia do Sucesso tem como base 5 áreas da vida, que é por meio delas que qualquer indivíduo atinge os seus objetivos. Vamos agora para a segunda lei. A segunda lei da mente é: a vida é dotada de sabedoria infinita. Você é dotado de sabedoria infinita. Todos nós somos dotados dessa sabedoria infinita. Eu e você somos um. Você e Deus também são unos. Portanto, você tem capacidade, tanto quanto a de Deus, de construir qualquer coisa, basta você ter fé igual a dele. Só que tem que ter fé inteligente. A fé inteligente é que faz diferença. Veja, pessoal, eu poderia vir aqui falar para vocês que o veículo era construir milhões, era ganhar milhões, alguma coisa do tipo. Eu já disse para você que eu consegui ganhar vários milhões em menos de 10 anos. Uma média de 6 ou 7 milhões por ano no nosso negócio, mudando a forma de pensar. Então este programa de treinamento ele é fantástico e vai mudar a tua vida também. Esta grande vida dotada de sabedoria infinita não apenas nos envolve por todos os lados, como também penetra o nosso ser. Essa sabedoria divina penetra o meu ser e o seu ser. Você é um ser dotado de sabedoria infinita e de sabedoria divina. O problema é que a maioria das pessoas não confiam, não aceitam tal condição. E por essa razão sofrem. Eu sofri, quebrei, fiquei na merda, porque eu não entendia tudo isso. Precisei passar por tudo aquilo para entender esta verdade que hoje estou aqui transmitindo para você. E muitas pessoas não se recuperam. E por que não se recuperam? Porque não dá tempo de chegar nas questões espirituais. Eu tive sorte, sou uma pessoa privilegiada, por ter tido a oportunidade de conhecer a espiritualidade. Por isso que hoje, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é exercer a minha função de líder religioso na igreja que eu pertenço, que é a Seitoneia do Brasil. Esta é a ideia. Quanto mais eu ajudo pessoas, mais ajudado eu sou. Assim é com todas as pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. Quando a gente pensa em lei mental, é importante colocar em prática 3 ações importantes. Olha a cigarra tocando. Estou aqui no sítio, por essa razão a gente ouve as cigarras tocar. Então veja bem, existem 3 atitudes que as pessoas têm que tomar, que todos nós temos que tomar, que nos levam ao sucesso. Meditação ou oração, leitura de livros sagrados e a prática da doação. Quando você pratica essas 3 ferramentas, você está sendo uma pessoa que pratica as leis mentais e as leis espirituais. E isso faz a diferença na sua vida. Por isso que eu digo a vocês que a coisa que eu mais gosto de fazer é cuidar da minha espiritualidade e trabalhar pela igreja, pela minha condição de líder espiritual. Isso é muito bacana na minha vida e na vida de todas as pessoas que nos cercam. Todos os seres foram criados pelo Espírito e dele recebemos a vida. Todos nós fomos criados pelo Espírito e desse Espírito, que é o Espírito Divino, recebemos a vida. Portanto, essa lei mental da sabedoria é que rege a nossa vida e é que faz a diferença na nossa vida. Percebe? E é a base do nosso estudo, o Guia do Sucesso. Percebe a ideia? A vida que existe em nós é a mesma vida que existe no universo. Portanto, podemos dizer que realmente vivemos envolto pelo universo vivo.
Você e a natureza são unos. Eu e a natureza somos uno. Todos nós somos unos. E quando a gente respeita este ecossistema, quando a gente trabalha desta forma, a vida fica diferente. A gente é mais feliz. E mesmo quando a gente tem dificuldade, a gente tem uma força que nos impulsiona a vencer as dificuldades. Porque as dificuldades, quando elas aparecem, elas funcionam como um esmeril para forjar o seu caráter. Pense nisso. E só que muitas pessoas não dão conta de entender desta forma. E aí começa a reclamar, a blasfemar, e por isso as coisas não acontecem na vida delas. Então é fundamental, para ter sucesso, tem que ter esse tipo de conhecimento. E o guia do sucesso vai te levar a ele. Agora nós vamos para a terceira lei. A terceira lei que nos leva à compreensão da verdade. A terceira é que esta vida dotada de sabedoria divina possui força criadora. Que esta vida dotada de sabedoria divina possui força criadora. Esta força vem daquela ideia que eu te falei no primeiro momento. Lembra que eu disse que se você tiver fé igual a de Deus, você fará obras iguais às dele e ainda maiores? Então, porque dentro de você existe a força criadora. Existe o DNA da criação. Logo, você pode criar tudo que você quiser. Por que a gente às vezes não cria? Porque, infelizmente, nós somos teimosos. A gente é desobediente. E a nossa desobediência é que nos faz sofrer. É o que fez comigo também no passado, quando eu tive todas as dificuldades que eu contei para você aqui no início da nossa aula de hoje, quando eu contei para você um pouco da nossa história. É importante pensar dessa forma. É importante saber que tudo que acontece na nossa vida acontece para o nosso bem. E quando a gente encara desta forma, a vida será transformada na nossa vida. As nossas coisas acontecerão do jeito que a gente quer. Por quê? Porque a gente está uno com Deus, está uno com a natureza e por aí as coisas vão acontecendo. Nesta questão da força criadora, o poder de criar é inerente à força da vida. E o poder dá forma às matérias-primas amorfas e cabe à sabedoria divina. Esse poder vem da sabedoria divina. Faz tudo funcionar. Faz as pessoas caminhar. Faz as plantas frutificar. Faz os pássaros cantar e voar. Essa sabedoria que cria tudo isso. Porque dentro tem a vida de Deus. Tem a vida do universo. Tem a vida verdadeira. A vida divina. Esta mesma lei pode ser aplicada em qualquer coisa, em qualquer negócio, que quando isso acontece, tudo funcionará bem na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas. Porque aí eu passo a fazer parte do universo, eu passo a ser uno com ele, eu passo a ser co-criador do universo junto com Deus. E aí tudo na minha vida funciona de forma boa, tranquila e sustentável. Essa sabedoria divina provê na criança, por exemplo, a multiplicação das células e no adulto a constante renovação das células. É isso que faz esse poder criativo da sabedoria divina. Nas crianças, ela multiplica as células. E nos adultos, ela promove a renovação. Só para você ter uma ideia, um ser humano, a cada 15 anos, ele é um ser humano totalmente novo. Todas as células foram substituídas por células novas. Portanto, o envelhecimento, a doença, a morte, essas coisas todas, são projeções mentais. Elas não existem verdadeiramente. E nós vamos ver isso na aula, que é a saúde física lá do programa de treinamento. Caso alguém que está me ouvindo agora se inscreva lá no programa de treinamento. Você vai entender tudo isso lá mais a fundo. Tudo isso lá com mais clareza. Aqui eu estou dando apenas uma pincelada para demonstrar para você o que é e o que nós vamos fazer no Guia do Sucesso. Esta terceira lei, que é a ação criadora da vida, ela faz isso acontecer com tudo, não só com as células, com o seu dinheiro, com os seus amigos. Basta você atuar em conformidade com as leis mentais e com as leis divinas. Ok? Assim, em toda parte ocorrem novas formas de vida, veja bem, substituindo as velhas formas. Quando você aceita essa questão da força criadora, existe uma nova forma para tudo. Tudo pode ser modificado, tudo pode ser criado novamente. Aquilo que parece que era um problema, deixa de ser um problema quando você encara como um expediente de salvação. Manja, bateu o carro, por exemplo. Ao invés de brigar, você agradece, porque quando você agradece, a conta está paga. Se ficar blasfemando e brigar, vai bater de novo para aprender a lição novamente. E esse ciclo passa a ser vicioso enquanto você não se compreende, enquanto você não compreender a verdade. Percebe a força que tem as leis mentais? Então estas leis mentais são a base do programa de treinamento de sucesso. Mas vamos mais um pouquinho aqui, ó. Quando a gente pensa em algo, na verdade, é o Espírito do Universo que está pensando por nós, por meio dessa mente criadora, por meio desta mente divina.
Você acha que é você que pensa, mas não é você. É o Espírito do universo. Então você nasceu nessa vida para dar certo. Porque o universo dá certo, a natureza dá certo. E por que você não dá certo? Porque você é desobediente. E por essa razão, não dá certo. Você não segue as leis mentais. É isso que está acontecendo com você agora. Ok? Vamos agora para a quarta lei. Qual que é a quarta lei mental que rege a nossa vida? É que a vida dotada de sabedoria infinita, ela age de acordo com as ideias gravadas na sua mente. Gravada na nossa mente. Nós somos frutos, produtos das nossas ideias. Deus fez a mesma coisa com o mundo. Deus criou o mundo por meio da ideia. Deus tinha a ideia, depois tinha o verbo, e a verbo era a palavra, e a palavra era a vibração, e a vibração cria as coisas. Assim é também na sua vida. Então a quarta lei é que tudo vem da ideia. Qualquer coisa que você vai imaginar vem da ideia. Se tiver uma boa ideia, vai ter boas coisas. Se tiver má ideias, vai ter coisas problemáticas. Simples assim. O homem é o maior entre todas as criaturas. Eu não sei se você sabe disso. O homem vem nessa vida para reinar. É uma ideia perfeita de Deus. Quer você acredite ou não. Portanto, se você é uma ideia perfeita, é um projeto perfeito de Deus, por que então às vezes você não tem dinheiro? Por uma razão simples. Porque você é desobediente, porque você não confia na verdade. E por essa razão as coisas acontecem de forma errada para você. Simples assim. Então quando você colocar na mente que você é capaz de fazer qualquer coisa, vai projetar a qualquer coisa que você acredita que você pode. É desta forma que funciona. Devemos conscientizar que todos nós elaboramos pensamentos e projetos. E temos que aceitar que contamos com a força do universo para que isso vire a realidade. É a força do universo que faz o teu pensamento acontecer. Lembra aquela história que fala assim, quando eu penso e jogo para o universo, a coisa acontece? Isso não é uma simples metáfora, isso é uma verdade absoluta. O universo responde como eco todas as suas decisões, todas as suas ações, todos os seus desejos. Basta você confiar nesta informação, qualquer que seja o seu pensamento. O universo vai dizer sim para você. Se você tiver pensamento bom, o universo vai dizer sim para você. Se você tiver pensamento ruim, ele também vai dizer, porque ele não vai contra o seu livre-arbítrio. É o seu livre-arbítrio que comanda tudo, é que faz a diferença de tudo na sua vida. Portanto, tome cuidado com o que você está pensando, porque você é projeção mental. Isso porque a mão criadora do universo constrói este mundo de acordo com a forma elaborada nas vibrações mentais do ser humano. O universo constrói tudo que você quer, baseado nas tuas vibrações mentais. Quando você vibra para o lado certo, as coisas vão acontecer para você. Quando você vibra para o lado errado, a vibração vai trazer coisas erradas. Então nós somos projeções mentais. Aquilo que nós projetamos na mente acontece todos os dias. Quer você queira, quer não. Então tome cuidado com aquilo que você está projetando, porque pode ser boa a sua vida, pode ser ruim. Então vamos agora para a quinta lei que rege a nossa vida. A quinta lei mental que transforma tudo na nossa vida, que é que fez eu sair do zero e chegar aonde está nesse momento de novo. É a lei que diz o seguinte, a lei da sabedoria da vida infinita age de acordo com o molde criado pela sua ideia, com o molde criado pela sua mente. E ela cria sem apego nenhum, você criou, vai acontecer. O teu modelo mental é que diz quem é você. Aquilo que você constrói na sua mente, baseado nas suas ideias, é o que vai acontecer com você. Então o seu modelo mental é refletido automaticamente na sua vida. Agora eu pergunto para você, quem é você? O que você anda pensando? De que forma você está pensando? Eu não sei. Mas tome cuidado, a sua mente é que vai fazer a diferença na tua vida. Ela é projeção sua. Tudo que acontece na tua vida é projeção da sua mente. O principal objetivo da mente do universo é a atividade criadora. Esse é o principal objetivo. Você cria um molde e o universo te ajuda a criar o molde que você acabou de criar. Eu criei um molde, por exemplo, para fazer o programa do treinamento Guia do Sucesso. Ele virou realidade. Por isso que eu estou aqui falando para vocês. Isso é um molde mental, era um desejo meu e agora está aqui concretizado. E você tendo a oportunidade de participar junto comigo desses ensinamentos. Agora, na tua vida, nas tuas coisas, funcionará da mesma forma. Por isso, está sempre em busca de um meio para expressar. Olha que interessante. Deus está sempre em busca de um meio para expressar. Sabe aquela expressão que diz que quando o discípulo está
pronto, o mestre aparece, a mesma coisa acontece com você. Quando você está pronto, Deus também está pronto para te ajudar a chegar aonde você quer. E como é que a gente fica pronto? Com gratidão, com amor, com dedicação, com abnegação, com as questões da generosidade. Nós estamos vivendo um momento que precisa de muita generosidade, as pessoas precisam se ajudar. Olha só que interessante. As pessoas começaram a ficar ricas e começaram a ficar arrogantes. Paga empregada, paga babá, paga um monte de coisa e não faz mais nada em casa. Filho não fala mais com o pai, fala pelo celular. E ainda acha que o pai é obrigado a fazer as coisas para ele. Aí o que acontece? Deus vai lá e coloca uma situação no mundo para que as pessoas possam se juntar novamente e ser gente. O momento que nós estamos vivendo agora está sendo promovido para você, eu e todos nós voltarmos a ser gente, pararmos de errar. Isso é projeção mental também. A projeção mental coletiva cria o medo e o desastre que acontece na natureza. A natureza funciona como eco. Aquilo que todo mundo pensa vai acontecer. É a nossa desobediência que cria os problemas. Percebe por que nós somos regidos pela mente, pelas leis mentais? O que ele visa, olha só, o que o universo visa é expressar o amor, expressar a sabedoria, expressar a vida. É isso que o universo visa. Por meio de você. Você é a autoexpressão de Deus. Você veio nessa vida para expressar Deus. Logo você é capaz de fazer obras iguais a deles, até maior. Você só precisa acreditar. Portanto, a pobreza na tua vida só acontece, sabe por quê? Porque você é desobediente. Só por isso. Quando você colocar a sua vida no trilho, a sua mente no trilho, as coisas vão acontecer. Pense nisso. O Espírito do Universo está sempre pronto para nos expressar e nos ensinar o caminho certo da verdade. Basta que a gente esteja com a mente voltada para Ele. Com a mente voltada para a verdade. Aí as coisas acontecerão na minha vida, na sua vida e na vida de todos nós. Precisamos viver desta forma. Precisamos aceitar desta forma. Se a gente pensar assim, tudo acontecerá na nossa vida. Então tudo isso que eu falei para você foi para que você entenda que o programa de treinamento Guia do Sucesso tem como estrutura as leis mentais. Mas você deve estar se perguntando agora para mim, Isauro, mas quem me garante que a aplicação dessas leis mentais vão mudar a minha vida? Você pode estar perguntando isso para mim agora. Eu digo para você assim, eu garanto que sim, as leis mentais mudarão sim a sua vida. Você é projeção da sua mente. Pois tudo que acontece na sua vida é projeção mental. Por isso que as leis mentais te levam ao objetivo. E todo o nosso trabalho no Guia do Sucesso é te levar a essa compreensão. Por isso que lá terão 25 horas de aulas só voltadas para esse tipo de informação. Para que você consiga corrigir a sua mente e chegar no seu objetivo, que é o sucesso. Que é ter uma vida feliz, uma saúde boa, uma família feliz, bons relacionamentos. É ter independência financeira, você também quer tudo isso, não é? Só é possível com a aplicação das leis mentais. Mas você deve estar perguntando, mas Isauro, como aplicar as leis mentais? Eu digo para você, a melhor forma é por meio da oração e da meditação. Você ora todos os dias de manhã? Agradecendo por acordar e estar bem? Você ora no final do dia para agradecer o dia que você teve? Eu não sei se você faz isso, mas esta é a primeira forma de você aplicar as leis mentais. Oração ou meditação são os meios mais eficazes para aplicar as leis mentais. A mentalização é a base do sucesso em todo esse processo do crescimento da nossa vida. Então mentalizar é fundamental, você mentalizar o que você quer, o que você almeja. Quando eu aprendi isso, tudo na minha vida deu certo. Imagine você, quando eu estava lá no fundo do poço, devendo 20 milhões, sem esperança, só tinha que acontecer o chamado milagre, né, na minha vida. E quando eu apliquei as leis mentais, quando eu apliquei o Guia do Sucesso, isso deu certo na minha vida. A meditação deve ser feita todos os dias, ao acordar e ao recolher, sem falta. É diário. E você tem que policiar a sua mente todos os dias. Que não basta só orar de manhã e sair chutando o cachorro logo em seguida. Não vai funcionar também, viu? Você tem que orar e manter a oração diariamente. É importante que durante o dia, como eu disse, você mantém a mente focada na mentalização que você teve na manhã anterior. Então, de manhã você orou o quê? O que você mentalizou? Durante o dia você precisa focar a sua mente nesta mentalização. Agora tem a pergunta que não quer calar. Se as leis mentais são tão eficientes, por que muitas pessoas não têm sucesso? Primeiro, porque essas pessoas não conhecem as leis mentais. Elas desconhecem as leis mentais. E a segunda é porque elas são desobedientes.
elas não obedecem à verdade, elas não têm essa compreensão. A desobediência é que leva às dificuldades. Isso tem a ver, inclusive, com a escola da sua vida. Tem a ver com o papai e a mamãe. Que tipo de informação seu pai e sua mãe colocou o tempo inteiro na tua cabeça? Por exemplo, você pode ter tido lá, em algum momento da sua vida, alguém que diz assim, ó, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Já ouviu essas conversas? Imagina uma criança que passa a vida pensando dessa forma, ouvindo essas coisas. Ela vai crescer com esse tipo de mindset. Ou seja, o mindset está errado. E quando isso acontece, as coisas não funcionarão bem. Vai passar de pai para filho a informação da pobreza, por exemplo. E o veículo para fazer isso é o Guia do Sucesso. Se você estiver aplicando as leis mentais ensinadas no Guia do Sucesso, você vai chegar aonde você quer com certeza. Para isso, se você quiser, no final da maratona vai ter lá a possibilidade de você se inscrever para dar continuidade em tudo isso. Ok? Espero sinceramente que esta aula divida as nossas histórias, você consegue se inspirar nesse momento da sua vida para também crescer. Muito obrigado e te vejo na próxima aula, que é o combustível. Até lá. Muito obrigado.